Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Nosso contato é o 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez ao vivo com vocês para descomplicar assuntos corriqueiros, assuntos importantes, assuntos que mexem com o nosso emocional e também com a nossa comunicação. Então, fiquem conosco, sejam todos bem-vindos. É mais uma satisfação estar aqui, mais uma terça-feira com vocês, falando um pouquinho de comunicação. Qual é a importância da comunicação? O que ela tem a ver com a neurociência? O que ela tem a ver com o meu comportamento corporal? E para não me deixar falar sozinha, estou aqui com dois grandes amigos, convidados, e assim, que vão falar para vocês de casa com muito mais proeza, com muito mais detalhes. Eles que são fantásticos, estão acabando de preencher mais uma nova turma num curso do qual eu irei participar com muito prazer. Também vão trazer dicas de como melhorar a comunicação dentro das nossas relações, dos nossos relacionamentos. E eu gostaria muito que vocês estivessem conosco. Já mando um oi para todos vocês que estão em casa. Peço que compartilhem, por favor, que marquem a Is Rádio Web e a Is Rádio Podcast, né, Margá? Margá. E um beijo para o Margá, porque eu sempre esqueço do Margá. Eu sempre esqueço de falar uma boa noite para ele. Ele que socorre em todos os campos aqui, né, Margá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação dentro das relações. Qual é essa importância? E pedindo para que vocês participem, mandem perguntas. Já vou apresentar esses queridos convidados e prestem atenção. Participando do começo ao fim do nosso podcast, hoje vocês vão ganhar essa linda bolsa térmica, que é promoção... Não, promoção não. É olha, é térmica, super linda, para você levar tudo quentinho ou geladinho, oferecido pelo nosso salão VIP, Estúdio VIP, VP Glamour. E é aqui da nossa querida Letícia, tá bom? Então tá aqui para vocês participarem. Escrevam eu quero, participem e compartilhem conosco. Então agora, muito importante estar aqui. Para mim é uma honra, porque eles são comunicadores. Então, eu peço até desculpas se cometo alguns errinhos, né? Porque eu não sou uma comunicadora formada. Muito obrigada por aceitarem o meu convite e hoje trazerem para a nossa casa, para os nossos familiares de casa, Grazi, Félix e João Paulo Bachega. Muito obrigada por aceitarem o convite e trazerem um pouquinho do conteúdo de vocês e do talento e da pessoa maravilhosa que cada um de vocês tem sido para mim, em cada momento, até do seu vídeo hoje de manhã. Gratidão, Que viu? linda. Sejam muito bem-vindos e vamos descomplicar o tema sobre comunicação. Ai, pra gente é uma honra. Gratidão, Lê. Gratidão pelo convite. Primeiro, parabéns pelo trabalho lindíssimo que você tem feito. Não é justo com você dizer que você não é uma comunicadora, porque sim, você se comunica muitíssimo bem. A gente se conecta logo de cara contigo. E comunicação é isso, né? Conexão com pessoas que você faz com muita maestria. Então, é uma alegria estar aqui do lado do meu irmão de alma, João Paulo Bachega, que eu gosto sempre de dizer, em todo curso de oratória eu faço questão de reforçar isso, né? A gente é um encontro de alma. A gente tem, eu tenho o privilégio de ter um irmão de alma junto comigo como sócio, e os alunos têm o privilégio de ter um mestre da oratória ensinando e sendo exemplo para todos os alunos que passam por nós. Sem contar o lado humano dele, né? Você também, mas é que ele... Eu não sei se porque eu conheci ele um pouquinho antes de você, é uma delicadeza, é um ser humano que
dispensa legendas, né? Muito obrigado. Não é verdade? Fico feliz também com o convite. Obrigado. A nossa sintonia desde o primeiro encontro no teu estúdio, na tua clínica, né? Foi sempre muito boa. Quero cumprimentar todo mundo que está aqui, essa equipe bacana. Desde os bastidores, a gente encontrando os amigos total, aqui, né? Da IS Rádio Podcast. Gratidão pelo convite. Parabéns por esse projeto, por esse espaço tão bacana e por estar contagiando tanta gente com mensagens tão positivas, né? Eu vi as temáticas dos programas anteriores, o quão variado é e o quanto acrescenta na vida de todo mundo que te acompanha. Então, parabéns. Estou muito lisonjeado em estar aqui também e trazendo um assunto que a gente ama, que é a comunicação. É verdade. Tão não poderoso. Tem como ficar sem, né? Mesmo que a gente não fale nada, estaremos nos comunicando. De qualquer jeito a gente se comunica, não né? O tempo todo. Como dizia o Chacrinha, eu amava aquela frase. Vocês usam isso no curso de vocês? Alguns chavões a gente usa para chamar bem atenção. Quando o ponto é de interesse da turma, a gente coloca algumas chaves. Até papagaio fala, né? Então, ótimo. Que inclusive é uma das técnicas, né? Para você tornar evidente algo que você queira destacar no seu discurso, você utilizar chavões, frases de efeito. Choque. Que a TV, a publicidade descobriu isso há muito tempo, né? É verdade. E cada um cria, de certa maneira, de acordo com a sua personalidade, né? E isso é muito legal. Porque é personalizado. E é autenticidade, né? As pessoas se identificam. Seria tão chato se todo mundo se comunicasse da mesma maneira, né? Não haveria essa diversidade. E é justamente na diversidade que a gente enche os olhos e consegue aprender muito mais. É muito gostoso ver a forma individual de cada um, a evolução de cada um e a conexão com outras pessoas que vibram na mesma sintonia. Isso é maravilhoso. É uma coisa abençoada por Deus, porque a comunicação... Eu até falei que eu vou trazer próximo assunto sobre comunicação, Libras. Incrível! Porque eu acho fundamental, eu já falei para o meu filho fazer, porque nós estamos num mundo que está cada vez mais inclusivo. E como falar de inclusão se eu não sei me comunicar com uma pessoa que não tem a fala, não me ouve bem? Você sabe que nesse final de semana, olha só que caso curioso, nem te contei, João. A gente passou, eu e o meu noivo, a gente passou por um momento de apuros, assim. A gente parou num estabelecimento comercial para fazer uma compra e tinha um grupo com 5 pessoas. Dessas 5, apenas uma falava. Os outros 4 não, eram mudos. E a pessoa que estava vendendo, o vendedor, não sabia se comunicar. E a gente também não. Então, ficou uma saia justa, ninguém conseguia falar direito. E eu saí de lá pensando justamente nisso. Poxa, que triste a gente não ter essa sensibilidade de aprender. Então, muito legal você ter tido já esse start e orientado o seu filho a fazer o curso, enfim, a entender um pouco mais, porque realmente a gente está num mundo diverso, é necessário. Você sabe, o respeito por toda a diversidade. Exato. Né? E a acessibilidade, né, para eles todos. Eu celebro casamentos, né? Algumas pessoas não sabem desse meu outro personagem, mas eu também celebro casamentos. Em Como 2000, é mesmo o seu outro personagem? João me casa, fácil assim. Eu acho fantástico. João me casa. É quase um pedido, por favor. Mas é um pedido. Em 2018, quando eu recusava celebrar casamentos, eu recebia mensagens. João, vou me casar. Você é tão simpático, me casa. Eu falava, não, isso é muito importante, eu não me sinto na altura. Porque é algo muito relevante. João, você tá engraçado, estou procurando um celebrante, me casa. Não. Quando eu decidi celebrar casamentos, virou João me casa por essas questões. Mas em 2019 eu recebo a mensagem de uma mãe de São Paulo, dizendo que o filho se casaria aqui em Limeira e ela gostaria de saber se eu celebraria o casamento de pessoas surdas, os noivos, ambos. E me deu um estranhamento, disse para ela, celebro, mas eu não me comunico em Libras. Ela falou, não tem importância, nós teremos alguns intérpretes no local da cerimônia. Aí eu falei, alguns? Ela falou, um ao seu lado, para interpretar a sua fala, um mais à frente, para interpretar para os convidados, e um volante para conversar com todos os fornecedores. Então, é algo tão abrangente que a gente não tem o domínio da carência que é isso no nosso dia a dia. Porque se possivelmente nós não tivéssemos intérpretes de Libras, esse casal, de repente, não se casaria ou se casaria numa forma muito inadequada, né? Então, muito relevante e super atual essa questão da acessibilidade você trazer aqui. Parabéns. E posso até falar com a minha amiga que ela tem um familiar, né, surdo-mudo, por isso que ela foi se especializar. E eu já tive aqui uma
que participou no podcast também, que trabalha com isso, porque eu acho tão importante, porque só essa mãe que estava preocupada com a inclusão de todos, com o bem-estar de todos, mas e o nosso papel como ser humano? Eu falo sempre aqui, Graça, sempre aqui, João, nós nascemos seres humanos, mas para a gente virar um humano, a gente tem que lapidar. E sem lapidar, e sem pensar no outro, sem a empatia, nós não evoluímos como ser humano. Não tem como ir adiante se a gente não tiver esse cuidado com o outro ser humano que está ali à frente. Olha a preocupação delas, foram 3. E nos possibilitar esse mergulho no universo do outro. Eu me lembro que eles quiseram a inclusão da oração do Pai Nosso. Eu me lembro que eu tive que rezar para ela interpretar e automaticamente eles começaram a rezar em Libras. Lindíssimo. Fiquei arrepiado. Lindíssimo, porque aí eu olhava e eu pensava assim, eu jamais imaginava que era tão lindo que uma oração fosse feita em Libras. Porque a gente vê a comunicação, a gente vê em horário político, a gente vê em shows, o intérprete de Libras ali no canto, né? Mas uma oração, eu achei uma coisa tão forte de transcender aquele momento que a gente estava vivendo ali. Que foi maravilhoso. É tão bom ouvir essas histórias, porque aí a gente olha, aí eu acho que eu estou no caminho certo. Por isso que eu preciso fazer o curso com vocês, para poder me comunicar melhor com quem está em casa. Porque eu falo que o podcast é para quem está em casa, é para a família. É isso. E isso é fantástico. Muito obrigada por me acolherem no curso de vocês. E você vai amar, né, Gra? Porque é um universo bem vasto. É um universo vasto. E olha que curioso a gente estar falando sobre isso. No nosso último curso de oratória, nós tivemos uma aluna, uma participante, que contou para a gente o desafio dela quando descobriu que o filho era surdo. O filho tem 7 anos e ela descobriu a surdez dele aos 3. Então, desde o nascimento aos 3 anos, ela tratava o filho como se fosse um filho desobediente, aquela criança que só fazia birra, quando, na verdade, ela não tinha o diagnóstico, né? Os próprios médicos tratavam dessa maneira também. Olha só que valioso isso que a gente está trazendo. A gente está falando de comunicação tão ampla que nós trouxemos aqui nesse começo vários exemplos de histórias que se conectam, né? E, na verdade, saiu totalmente do protocolo. E qual o problema? Entramos em assuntos, abordamos assuntos importantes. Porque alguém que está assistindo ou que vai assistir precisava ouvir essa mensagem que a gente está A gente falava que eu, por não ser uma comunicadora formada, né, repórter, eu sempre faço as minhas orações e peço para que Deus, o Espírito Santo, me ilumine para que eu possa falar a coisa certa e adequada. E, olha, mudamos totalmente. A gente ia falar de neurociência. A neurociência fica importante, mas perto dessas histórias de vida, histórias que emocionam, a neurociência fica ali guardadinha. A gente pode trazer um outro momento. Vamos falar do que interessa, então? Eu preparei uma coisinha para vocês e até quero que vocês me deem mais explicações de como é esse curso, que público eu posso indicar para que faça o curso com vocês. Já tem uma lista de espera das minhas mulheres empoderadas, das mulheres que inspiram o negócio, que é o meu grupo de mulheres, já tem uma lista lá esperando. E eu estava estudando um pouquinho sobre essa conexão e eu percebi, até quero perguntar para você se esse número realmente faz sentido, que 30% somente das comunicações são verbais. 70% das comunicações são não verbais. Você que está em casa, você sabia que o seu corpo fala? Você sabia que o seu olhar fala? Que o seu sorriso fala? Então, vamos ver se é isso mesmo o conteúdo que eu trouxe para que eles possam explorar esse assunto. Isso confere com a experiência e com toda essa expertise que vocês têm? Exatamente, é um número muito expressivo. Nós trabalhamos com dados da Universidade da Califórnia, que dizem que 55% do que você disse até agora, o seu espectador entendeu pelo que ele conseguiu ver do seu corpo. Seja expressão facial muito contundente, microexpressões, ou a sinalização das suas mãos e do seu corpo, que é possível ver da mesa para cima. Né? Então, 55% é entendido no visual. Depois, cai muito o que a pessoa está ouvindo,
39% que ela ouve. E depois, o que você tem de algo visual, uma apresentação, um PowerPoint, um vídeo, o que ela está assistindo. Visual. Cai muito, é muito pouco. Então, nós temos algumas pessoas que dizem assim, vai na minha apresentação, na minha palestra, os meus slides estão lindíssimos. É o menos importante. Eu contratei uma agência de publicidade, a arte é maravilhosa, a minha logo é 7%. É muito pouco. Algumas pessoas gostam de falar só sentadas, algumas gostam de falar só atrás do púlpito. Então, isso limita demais a comunicação. Então, sim, utilizar o corpo é uma ferramenta extremamente forte e para todas as culturas. Tem gente que diz assim, mas eu não me movimento, quem se movimenta é descendente de italiano. Isso é uma bobagem tão grande que a gente vive repetindo. Todo mundo que tem 2 membros superiores pode se movimentar. Inclusive os orientais, tem que são muito mais a ver discretos. com a insegurança, por exemplo? Pode ser. Eu fico mais quietinha, mais contida, com medo de me mostrar muito. Quanto me expor mais muito. você se fecha, mais fica claro que você está escondendo alguma coisa. Essa, por exemplo, é a posição do búfalo sentado. Você esconde uma insegurança, você esconde algo que você não sabe e até uma mentira. Então, tudo que você cruza, seja braço aqui, mão cruzada, quando ela está assim para baixo, é a posição do aborto. São todos nomes horríveis para a pessoa gravar bem, que ela não deve fazer. Ou quando ela coloca a mão no bolso, ou quando ela coloca a mão para trás, que é aquela posição do militar. Tudo que você faz para esconder os membros superiores é para esconder alguma fragilidade sua, uma timidez, uma vergonha, uma mentira. Então, toda pessoa empoderada, comecem a reparar a partir de agora, na televisão, no seu dia a dia, numa palestra. Todo mundo que está aberto é aquela pessoa que está confiante, ela está empoderada, não tem nada fechado. Se ela tiver algum probleminha, ela vai se esconder de alguma forma. É até assim curva, né? Ela vai Fica se proteger. Mais assim. Ela vai se fechar. Olha, posso falar uma coisinha, dá licença? Claro. Toda. Desse tema? Mas é engraçado, né? Porque que nem cruza o braço. E tem muitas fotos que nem eu até brinquei lá no dia lá da entrega do troféu imprensa, né? Que na hora que eu fui falar, mas você vê também bastante gente com o braço cruzado para dar credibilidade nas fotos, né, cara? Isso daí que é engraçado. Você diz que quando a gente tá conversando, coloca o braço, é uma insegurança, né? E quando o nego sai pra foto, que você vê várias gente, né, com o bracinho cruzado, fala, Limeira em ação, sei lá, sabe? Tô inventando, mas... Era dos justos, né? De o Justus cruzar apareceu muito com esse braço, assim, de força. E é muito interessante. E outra coisa, que nem tava falando que tem gente que é tímida, que não fala... E tem muitas pessoas que também falam, se cortar meus braços eu não falo, né? Porque é aquela galera que gosta de gesticular falando, assim, também, né? É engraçado a comunicação, né? É curioso ele ter trazido isso, porque nós tivemos um líder de uma empresa de segurança que participou de uma palestra nossa na Associação Comercial. Ao final da palestra, ele me chamou e disse assim, João, eu dou meu treinamento orientando todos os meus funcionários a ficarem assim na porta da boate, na porta do comércio. Porque... é uma posição de gente brava, de gente sisuda, de gente fechada. Não fala comigo, que eu estou aqui prestando atenção nos detalhes e na segurança desse local. Então, é uma posição de poder mesmo, de gente que está ali cuidando de algo que é muito relevante. Então, a pessoa se fecha. Então, sim, é uma posição de gente que quer mostrar autoridade, de alguma forma. E, por vezes... posicionamento de foto mesmo, porque a pessoa não sabe se posicionar em foto. Para dar credibilidade. A posição mais feita em fotos, reparem políticos a partir de hoje, é o braço estendido aqui, segurando aqui, cruzado aqui embaixo, ó, cruzado assim, aqui embaixo, que é a posição do aborto. Por quê? Estou constrangido de abraçar quem está do lado. Aí, se eu abraçar, vai abrir o meu terno, que de fato fica feio mesmo. Então, tem uma série de posições. O que nós dizemos que é a posição ideal? Os braços sempre à frente do tronco, acima da linha da cintura. Pode ser essa. Pode ser segurando aqui, embaixo. ele sempre aqui, ele em evidência, ele sendo visto, mas nunca cruzado, nunca fechado. Pode segurar aqui, mas nunca cruzado. A Adri Paris, que é a nossa palestrante do nosso encontro de mulheres que nós teremos agora dia 26, ela vem de Leme para dar exatamente essas dicas. Então, ela tem os nomes, matando piolho. Ela tem uma técnica de ensinar as mulheres comuns a tirarem fotos com
tom mais profissional. Claro, ela faz esse trabalho, mas ela vem graciosamente falar sobre isso. Então, você tem razão, ela realmente ensina a pose do empoderamento, a posição da Mulher Maravilha. Maravilha. Quando você está muito deprimida, já apareceu bastante isso nas redes Sim, sociais, né? sim. Está deprimida, olhe no espelho por 3 minutos com a posição da Mulher Maravilha. Você vai sentir que alguma coisa transcende. Isso faz sentido? Com certeza, Gra, pode falar, inclusive. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? 10 segundos que você posiciona a sua mão aqui na cintura, você se empodera. É como se você mandasse um comando para o seu cérebro e o seu cérebro entende que estou pronta. Não tem mais, depressão não pertence mais a Não, mim. naquele momento não. Que então, legal. e é muito legal. E é tão rápido, né? 10 segundinhos. Às vezes você acordou meio borocochô. Eu tô com uma espinha aqui, tem uma entrevista, alguma coisa que mexeu com o seu Questões emocional. hormonais. Empoderamento. Mulher Maravilha. Você sabe que só trazendo uma contribuição aqui que o nosso amigo falou, né? Que tem muito político que fica de braço cruzado e transmite credibilidade em fotos. Ficar com o braço cruzado, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque no caso específico de políticos, quando ele está de braço cruzado, passa aquela mensagem subliminar de que é um político que não trabalha. Então, dependendo da situação, olha só que mensagens diferentes que pode passar. Ainda no político, ele pode se mostrar um político arrogante. Olha. Se ele é um político, se a pesquisa demonstrou, por exemplo, que ele não é aceito em determinada comunidade porque ele tem uma postura arrogante e tudo mais, ele precisa tomar muito cuidado com esse tipo de postura. Pois é, porque mostra justamente isso. Então, eu trabalhei uma época com um político e a gente sempre orientava, olha, não tire foto de braços cruzados, você está fechando, você está bloqueando Ninguém pode as chegar pessoas. até você. Exato. Inacessível, né? Isso mesmo. Exato. Então, tem que tomar muito cuidado com essas mensagens. Dependendo da profissão, o que é extremamente necessário para quem é um segurança, por exemplo, para o político vai dar problema. Que legal. Eu fiz um curso um tempo atrás sobre o corpo, né? E para que eu possa... Como eu tenho... Eu faço perícia grafológica e, às vezes, eu preciso entrevistar algumas pessoas... eu estudei bastante, inclusive, o formato do corpo. Mas uma coisa que ficou muito marcante nesse curso que eu fiz, acho que há uns 3 anos, é que se você estiver olhando no meio de uma conversa para cima e do lado direito, com quase 100% de certeza que isso é uma mentira. Que porque se você olhar agora, eu estou olhando... deixa eu lembrar o que eu comi ontem. Automaticamente, seu olhar volta para cima para buscar na memória. Palavras, mas no meio de uma conversa, se marido, esposa em casa, no meio de uma discussão, começar a falar, olha, meu celular acabou a bateria. E olhar para cima, observe, não é, Gra? Não é, João? Eu tô olhando pro seu marido que tá aqui nos bastidores para saber como é que ele tá assimilando isso. Eu ensinei a dica, porque ele não sabia. Gente. Agora. O filho também. Ó, o filho já olhou pro pai. Você tá criando um monstro. Agora já tenho álibi, agora eu não consigo mais observar. Ele já descobriu sua estratégia. Mas tem outras, não tem? Mas você sabe que é tão curioso isso de olhar no olho? Não dá um certo incômodo na gente quando a gente conversa com alguém que não olha? Eu tenho Você tá conversando aqui, a pessoa tá fazendo assim, ó. E quando pega na mão também. Aquele pegar na mão. né? Ai, meu Deus. Parece doença contagiosa. Dá um apertão, né? Direito. Eu sou do abraço. Troca energia. Na época de pandemia, o que eu mais sofri na minha vida foi que minhas pacientes chegavam e elas não podiam. Ai, que vontade de abraçar, eu não podia mais. Vocês têm isso também? Eu super. Vocês super? Eu super. O João também, né, João? Eu tenho também. Menos. Eu fui professor de etiqueta há um bom tempo no Senac. Então, a gente aprende a como se comportar diante de algumas situações. Então, tem regra para cumprimento. E, às vezes, as pessoas não sabem. Então, conta pra gente. O primeiro contato de um homem com uma mulher nunca é abraço. A não ser que ela tome essa atitude. Eu sempre tomo. Eu também. Eu amo abraçar, eu Se sempre ela tomo. toma, aí o homem é um sinal verde para que o homem também possa abraçá-la. Mas Do contrário, não. É aperto de mãos, firme, olho no olho. Olá, eu sou o João, tudo bem e tal. E nunca muito prazer, a não ser que ela diga. E aí o homem somente responde, todo meu.
O homem nunca diz para a mulher. Muito É prazer. extremamente deselegante. Então, eu pouco menos por saber de algumas regras e não querer ser invasivo na maior parte das situações. Que bacana. E- Então a mulher ela fica mais confortável. A mulher Exato. não tem que se levantar da mesa Nunca. para cumprimentar alguém, a não ser que Nunca. seja mais velha. Eu ensino isso tudo pro meu filho, Mas porque eu- às vezes ele tá comendo, Ou chega alguém na chefe. mesa, ele tá sentado, vem alguém e fala, filho, é mulher. Eu dou uma chutadinha na canela dele, assim. Mesmo que fosse Porque eu homem. acho mas mulher, principalmente, É, né? a regra Eu dou pra homem é- sabe uma canelite nele? Aí ele... A regra para homem é levanta-se para todos. Todos. Seja homem ou seja mulher. Chegou alguém, o homem se levanta. A mulher não. A não ser que seja uma pessoa mais velha ou Mais importante. mais importante. Se for num Hierarquicamente. ambiente corporativo. Tá aprendendo. É. Não, mas aí é uma amiga, aí já tem uma liberdade, né? É, se for uma pessoa nova, por exemplo, o homem não beija, a não ser que a mulher ofereça a face. Ela deu o sinal verde para que nós possamos seguir. Porque, por vezes, a mulher fica muito incomodada. Tem homem que dá aquele beijo molhado, ou é aquela barba Tá que não é bem suado. cuidada, e quer abraçar, e não tem aquela intimidade. Então, a regra sempre é essa. É a mulher que dá as diretrizes e nós fazemos a leitura ali. Olha, como o corpo fala, né? Mas, Lê, Total. só para eu ser solidária contigo, Sim, seja. eu também, na pandemia, pagava micos, assim, homéricos, me agarrava nas pessoas, e depois que eu tava agarrada, que eu lembrava... Surtava, não pode. Desculpa. Eu Demorou sou uns dessas 6 também. meses pra gente entrar, né? Foi. Na dinâmica Eu de não uma nova... entrei. Não entrou. Eu tive que entrar, porque era saúde. E eu, mesmo com máscara, touca, o jaleco, eu precisei entrar, por segurança mesmo. Sim. São a maioria idosas, já com uma saúde comprometida, né? Ainda bem que eu tenho um João do meu lado, que toda vez que eu ia, ele puxa. falava... Aí eu, É o freio de mão. é mesmo, verdade. Sabe que essa questão de abraçar, de cumprimentos, tem uma história super interessante. Eu chefiei o cerimonial da Prefeitura de Limeira aqui por um tempo, na gestão do ex-prefeito Paulo Radish. Naquela ocasião, nós recebemos a visita de uma delegação japonesa aqui na cidade, de uma cidade lá no Japão, obviamente, co-irmã de Limeira. Então, o prefeito daquele município veio para o campeonato de balonismo aqui em Rio Claro, e, por cortesia, passou por Limeira para cumprimentar o prefeito Paulo Radish. E nós estudamos por 15 dias o protocolo para Dos receber japoneses. um oriental, né, que não tem toque. Eles fazem aquela curvatura de tronco para cumprimentar uma pessoa, né? E seguimos todas as regras para cumprimentá-los. A principal é, assim que a pessoa de fora colocar o pé na sua cidade, a primeira pessoa que ela precisa ver é a autoridade máxima da cidade. Então, ele entrou na prefeitura, o prefeito japonês, né? A comitiva parou em frente ao edifício Prada, nós já estávamos ali todos perfilados, tal, né? O prefeito na frente e um passo atrás para assessorá-lo. Assim que o prefeito japonês desce do carro, nós dois cumprimentamos daquele jeito. E o prefeito japonês estendeu o braço. Ele estudou a nossa cultura também. Olha, Ele se enquadrou. Ele era o visitante. Então, entendi. ele se Ele enquadrou abriu, a nossa aí cultura. poderia. Olha, isso é tão bacana, Mas ele amou né? que nós estávamos preparados para recebê-lo na cultura dele. Eu acho isso incrível, porque às vezes eu fico até um pouquinho constrangida com algumas comunicações de outros países que estão ganhando dinheiro na nossa cidade, né, para não comentar qual, mas eu falo assim, poxa, vem na minha cidade, não trata a gente tão bem como deveríamos ser tratados e ainda não fala meu idioma. Menino, eu fico quase igual um americano que não gosta, se brasileiro vai lá e não fala bem o inglês, se vire. Os franceses com os estrangeiros, Pior, né? rígidos. Os ingleses, os americanos ainda são mais lights. Então eu falo assim, poxa, vem na minha cidade, ganha dinheiro com o meu povo e não fala meu idioma. Eu fico um pouquinho. Dá um eu acho rancinho. isso. Não, porque eu acho que se eu vou para os Estados Unidos, o meu papel é pelo menos tentar me comunicar de uma forma mais efetiva com o idioma deles, perfeito. Não vai ter como, né? Mas a gente pode tentar. Então, a gente tenta, estuda, 15 dias estudando como os orientais gostam de ser tratados.
E eles, com a mesma delicadeza, a mesma preocupação, eles fizeram a mesma coisa. Retribuíram. Isso é fantástico. E há, assim, no protocolo, no cerimonial, mais histórias de gafes. Então, por exemplo, você tem uma história, eu acho que foi o George Bush, ex-presidente americano, que foi visitar a China e levou de presente botas. Botas. Do Texas. Botas para um oriental, sapatos para os orientais, é sinônimo de sujeira. Tanto que eles não entram de sapato dentro de casa. Nenhum. Então, assim, é uma gafe. Você não convida uma comitiva da Índia para se sentar em sofás de couro, porque a vaca é sagrada. Então, tem algumas questões culturais que você também precisa se aprofundar para ter uma comunicação efetiva com outras culturas. Entendi. Tudo é comunicação, tá vendo? Tudo a é comunicação. A gente vai falando de outras questões, mas tudo está convergindo em comunicação. Mas vamos voltar, então, ao tema, porque eu acho que em casa tem gente preocupado com a comunicação entre o casal, entre o filho. Como que a gente pode, dentro de técnicas, né? Claro que a maioria estão no curso de vocês, mas eu sei que algumas técnicas vocês poderiam passar do dia a dia para a gente melhorar a nossa comunicação. Inclusive na nossa, né, no nosso entorno, ali, no nosso convívio. Como que vocês agregam valor numa comunicação dentro de um lar, a princípio? Mãe, marido, filho, filha, às vezes uma sogra, uma outra idade, né? 3 idades diferentes, 3 tempos diferentes. O que vocês sugerem para que isso possa ser harmônico dentro das famílias? Lê, você sabe que a gente fala que, além de técnicas de oratória, a gente sempre precisa ter em mente que comunicação é saber também do comportamento humano. Porque não basta só falar, tem que se comunicar bem. E tem aquela máxima antiga que fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E isso está muito errado. Porque se a outra pessoa entendeu a mensagem da forma como você não queria passar, a falha está contigo. Exatamente. Eu até peguei essa frase, não é sobre o que eu digo, mas sobre o que o outro entende e compreende. E aí eu tinha uma professora no último ano da faculdade de pedagogia, não de psicologia, que eram todos mais sisudos, e ela era muito extrovertida. E ela chegava na sala de aula, ela explicava e ela ia além, e o nosso cérebro estava quase entrando em pânico de tanta informação, filosofia, imagina, né? Eu amo, mas era difícil. E aí alguém falava assim, professora, eu não entendi. Calma, se eu falei, você não entendeu, o burro sou eu. Eu nunca mais esqueci. Então, tem tudo a ver, é isso mesmo, né? E é humildade quando a gente entende isso. E as relações, elas ficam muito mais saudáveis quando a gente aprende a lidar com o outro. Então, vou te dar um exemplo, né? Além das técnicas de oratória. Quando eu reconheço o meu comportamento, eu sei que a expressão que eu uso, ela é considerada agressiva, por conta da energia da minha voz, não que eu seja uma pessoa agressiva, mas a minha fala, a compreensão que as pessoas têm da minha fala é agressiva, e eu estou conversando com uma outra pessoa que tem um comportamento passivo, ela vai achar que eu sou uma pessoa brava e agressiva. Então, quando eu conheço o comportamento do outro, o perfil psicológico, digamos assim, do outro, a minha comunicação sai muito melhor. Então, tem vários tipos de personalidades, né? Vamos pegar essas duas como de praxe, que são os extremos, a passiva e a agressiva. O nosso desafio para ter uma comunicação boa é encontrar o ponto de equilíbrio, que é o assertivo. Então, nem ser tão passivo e falar amém para tudo dentro da nossa casa. E a gente sabe que nós, mulheres, temos um grande desafio pela frente, que é mudar essa cultura. É verdade. Porque nós fomos educadas a falar amém para tudo, sim. Não retrucar quando alguém te fala alguma coisa. Porque se ela retruca ou se ela discorda, ela é considerada agressiva. Entendi. Culturalmente isso. Então, se você casa com uma pessoa que tem um comportamento como o seu, ou se você explode em determinados momentos, porque chega um momento que você aguenta. Era o que a gente estava conversando nos bastidores. Vira uma bomba. Né? Vira uma bomba, vai explodir e a relação não vai ser harmônica. Né? A comunicação ali daquela família, daquele núcleo, seja na família, seja de amigos, ela vai ser prejudicada. Então, eu acho que muito além também de saber técnicas de oratória, é a gente conhecer quem está perto da gente, o perfil de quem está perto da gente e, acima de tudo, ter sabedoria para saber o momento certo de falar. Exatamente.
Essa é a parte que eu mais tenho público e pacientes na minha clínica. Por eu ter feito um pouco de psicologia, e concluído a pedagogia, eu meio que misturei um pouco de tudo e eu criei uma linha que é a psicoeducação parental, onde eu posso atender o pai, o filho, a mãe, o irmão, quem mora na casa, para que a harmonia daquele lar aconteça. E é exatamente isso que eu tento passar. Se o filho está na idade da adolescência, ele tem, por natureza, uma condição de ir contra tudo que é do pai ou da mãe. Nós já fomos, a gente sabe bem como que é. E ele também tem uma parte hormonal dentro dele que está uma explosão de hormônios. E quando eu falo para a mãe, tenha paciência, ouça, não é só ouvir, né? É realmente entender o que ele está querendo dizer naquele momento, que não é muito fácil. Se fosse fácil, eu não teria algumas brigas com o meu filho de 15 anos, né? A gente ensina, casa de ferreiro, espeto de pau, mas não tem jeito. Às vezes sai do nosso controle. Então, essa dinâmica de conhecer a personalidade, ela é tão importante dentro dos lares e nas empresas também, no profissional, no meio de amizades, né? Em todo o meio, porque se você conhece o público para quem você vai falar, eu tenho certeza que vocês fazem uma pesquisa do público que vai entrar no grupo agora de setembro, que já está fechado, né? Aquele curso é mais um curso zerado, não tem mais uma vaga. Não tem. Vocês fazem uma avaliação do perfil para ver o que vocês vão falar, se é mais doméstico, se são mais empresários. Esse cuidado existe e ele é feito por quem tem uma preocupação com o outro, né? De levar o melhor conteúdo e adequado. E tem que pensar nisso o tempo todo, não só dentro do nosso curso, mas em todo lugar que a gente vai se expor. Por exemplo, eu vou dar uma palestra, não vamos pensar em palestrante, eu preciso ir na reunião de escola do meu filho. Eu vou estudar quem são os amiguinhos do meu filho, qual o perfil das mães que está ali, para não cometer uma gafe e atrapalhar esse relacionamento. A gente conhecendo o perfil do outro, ele é importante porque a gente se comunica bem e importante até em negociação. Vou pegar o exemplo do seu filho, de uma mãe que tem um filho que tem um perfil mais agressivo, vamos colocar assim. Se a mãe tem um perfil muito passivo, ela vai conseguir respeito dele? Não. Ela não vai conseguir. É uma mudança de comportamento. Exatamente. Então, até a mãe entender que ela precisa mudar para conseguir o respeito do filho, muitas vezes a terapia nem funciona porque ela não consegue tomar essa atitude. E o contrário também, né, Lê? Porque se é uma mãe que tem um perfil agressivo e o filho tem um perfil passivo, o filho vai respeitar ou vai ter medo? Vai ter medo. Não é? Aí vira autoritarismo. Exato. E não autoridade, né? Aí é confundido os papéis. Exato. E dentro dos relacionamentos amorosos e afetivos, como que a gente pode melhorar essa questão de conversa, de diálogo? O que vocês podem sugerir para quem está lá em casa? Eu já vou dar um beijinho para vocês que estão aí, viu? Tem muita pergunta aí? Margá? Por enquanto não tem, só o pessoal parabenizando o programa. Que máximo. Eu estou muito curiosa para saber quem é Falando de Amor. Falando de amor, é verdade. É uma mulher pela foto, viu? Falando de amor, eu acho que está muito interessado nessa resposta de como falar com os nossos maridos, com as nossas esposas sobre isso. A gente fala no curso de oratória que as regras de comunicação, as técnicas de comunicação são exatamente as mesmas para você falar com uma pessoa e para você falar com grandes públicos. 1.000, 2.000 pessoas. É a mesma coisa? As regras são as mesmas. Que bacana. O que muda então, é o não é difícil. Não é, você porque vai tudo é usar comunicação. Exatamente. Exato, tudo é comunicação. É só praticar. Você treino. ensina técnica e a gente pratica. Igual dirige um carro. É treino. No começo a gente vai patinando, depois a gente... É exatamente isso. Andar de bicicleta. Que é exatamente legal. isso. E quando a gente conhece... se conhece, e aí o autoconhecimento, a gente sempre fala, né, que autoconhecimento é a chave de tudo. Se você acabou de descobrir nesse momento que é importante conhecer os perfis comportamentais e você se enquadrou, olha,
tô escutando a Alexandra falar e eu percebi que eu tenho um perfil mais passivo. Por isso que o meu marido fala comigo e às vezes ele nem tá bravo, mas eu me sinto ofendida, porque esse é o meu perfil. Percebe que o auto é muito mais sobre nós. A autoavaliação o tempo todo. E o autoconhecimento. Eu sei que nesse momento eu preciso ter um perfil mais empoderado. Vou numa reunião de trabalho e eu preciso ter um perfil mais empoderado, agressivo, mais né? firme, Mais mais firme. agressivo. Então, eu vou saber me dominar, vou saber dominar esse perfil ali e vou falar comigo. Vou falar, enfim, defender a minha ideia. Se eu estou sei lá, vou falar com meu marido. Pedindo para ele o cartão de crédito para ir ao shopping. Vou pedir, Olha, vou pedir como a desse gente jeito. pede? Vou pedir com um Ensina, jeitinho passivo. gente, vai, Graça. Isso, como que a gente pede o cartão sem limite do marido? Rafael e falaria, amor... Você concorda, João? É assim mesmo? Fala o seu lado, então, defenda. Vá. O que a gente defende de técnica, de bibliografia mesmo, de oratória? Que você tem um circuito para você entender quem é a pessoa, né? Primeiro, todo bom orador só fala sobre aquilo que entende. Essa é a regra básica. Então, se você for chamado para comentar algum assunto, você precisa responder sim, eu tenho esse conteúdo. Eu posso acrescentar na vida de alguém, eu posso ir além do conhecimento do outro. Então, respondeu isso, você vai estimar a expectativa de quem te ouve. Quem são as pessoas na minha plateia? O que elas esperam de mim? Como eu posso acrescentar na vida dela? A partir daí, você olha para o seu repertório para atender essas expectativas. Então, toda vez que vocês forem falar em casa, seja uma palestra, seja pedir aumento, seja pedir mesada para a mãe, seja lá o que for, você vai saber como aquela pessoa se comporta no dia a dia e, com base nesse comportamento, você vai traçar o seu comportamento ali. É claro que eu não estou falando para você chantagear alguém ou persuadir alguém de forma negativa, mas saber como conversar de forma assertiva com alguém. Legal. Então, assim, saber a expectativa do outro é o primeiro passo. Seja o seu marido ou namorado, para pedir cartão, para pedir seja o que for. Saber como é o outro para você se posicionar. Porque tem algumas pessoas que gostam de uma conversa mais objetiva. Esse sou eu. Não vai me enrolar. Não me mande áudio de 3 minutos no WhatsApp. Seja objetivo. Fala o que você quer. Esse sou eu. Então, toda vez que eu for falar com o João, eu sei que eu tenho que ser direto, objetivo e claro. O João não gosta de mensagem nas entrelinhas. Perfeito. João, é o seguinte... Perfeito. Ah, não, vou falar com a Maria. Maria gosta de bater papo. Maria quer marcar um café na padaria. Eu tenho que fechar... já junto com você ali no WhatsApp o que vai comer. Fecha a tua tarde para Maria. Entendi. Esse é o jeito dela. E como a gente corta, João? Por exemplo... É uma outra técnica, né? Esses são sabotadores do tempo. Tanto pessoas quanto tecnologia, mensagem no Instagram, o TikTok, o Instagram, tudo que tira o seu tempo, nós chamamos de sabotadores do tempo. Como é que você pega esse vilão e corta ele? Primeiro você identifica o que é que tira o seu tempo. No meu caso, por exemplo, eu adoro falar lá no curso de oratória, é o TikTok. Se eu entro no TikTok, aquilo é um buraco negro, 40 minutos depois eu tô lá ainda assistindo aqueles vídeos, porque o algoritmo funciona assim. Quanto mais você consome, mais ele entrega conteúdos daquela natureza para você. É verdade. Então, eu estou lá. Esse é um vilão, esse é o meu assassino do tempo. Então, eu sei que eu vou consumir TikTok à noite. Não vou abrir entre uma conversa ou outra no meu horário de expediente. Ah, aquela vizinha, eu boto a cara na rua, aquela vizinha me vê, ela já vem conversar. Então, ela está vindo, a primeira coisa que eu vou dizer para ela, olha, eu estou super atrasado, eu tenho um compromisso agora, a gente pode conversar no sábado? Vamos fazer um café? Tão delicado, né? É delicado, mas você consegue, de uma forma muito elegante, dizer para aquela pessoa, olha, você, por vezes, não sabe o seu limite. Entendi. Então, é identificar quais são os vilões, ali, os assassinos do seu tempo e se posicionar. Minha mãe, por exemplo, a minha mãe vai contar uma história, ela diz assim, ó, sua tia ligou no domingo. A gente estava conversando, ela estava conversando sobre uma viagem que ela foi numa excursão para Aparecida, foi um monte de gente. Falou, mãe, o que aconteceu? Me fala o que aconteceu e depois vai me contando a história na ordem cronológica. Essa é minha mãe, então eu já sei que toda conversa com a minha mãe tem um contexto, ela quer me contar toda a história. Mas eu fico ali ansioso para saber o porquê que ela tá, onde ela vai chegar com aquilo. Pode contar depois, mas me mas conta me dá o que logo. aconteceu. Morreu ou não morreu? Ah, seu tio passou mal, você não sabe. Você soube o que aconteceu com a tia tal? Ah, foi o seguinte. No domingo, mãe, o que aconteceu com a tia tal?
Me conta e depois me conta todo o dia dela até acontecer o fato. Então você vai identificando no seu dia a dia como conversar com cada uma das pessoas, né? Que bacana. Pra não E ser é tão agressivo. diferente os sexos, né? Que, por exemplo, nasce uma criança na família do marido, ou do namorado, ou do noivo. Ah, nasceu meu sobrinho, a mulher do outro lado. Mas quantos quilos? Foi parto normal ou foi cesariana? Como que foi? Sofreu muito? Teve dores, né? Tá tudo bem? E aí, quanto pesou? O homem não, ele só sabe que nasceu filho de fulano, só Com o básico, nome tal. com o nome tal. Às vezes nem o nome. Nasceu fulano, filho de fulano. Pronto, acabou. Como que chama? Como Eu chama? perguntei. Não, e o peso? Quanto pesou? Coisas que mulher tem interesse, né? É. E eu tive que aprender, já veio da pedagogia. Na pedagogia a gente aprende, por 2 anos a gente faz estágio em sala de aula. Ah, que E o bacana. nosso papel é sentar na última cadeira e observar e anotar tudo. Desde o comportamento mais agressivo, do comportamento mais calmo, da professora, de quem levanta mais. É até fantástico, eu me apaixonava por isso. É um laboratório vivo com pessoas. Então, eu me apaixonava. Então, a gente aprende a observar. Já dentro da psicologia e da psicanálise, a gente abre o ouvido para ouvir. E aí a praticidade não funciona para a gente, porque a gente pega exatamente, pinça nas entrelinhas. A gente pinça aquilo que é mais importante, que no meio da fala, ela fala 20 vezes. Ah, mas eu me acho... Ai, eu tô gorda. Ai, eu me acho feia. Ai, eu não sei. Nada que eu uso tá legal. Nesses pinçar de mensagens nas entrelinhas que a Detalhadas. gente entende onde é que a gente vai começar o tratamento. Você precisa do contexto Do todo. contexto todo, isso é um treinamento fantástico, só que depois que você tem também, eu consigo ouvir falando, o meu filho procurando o que vai assistir para o jogo, eu mexendo na panela, eu mexendo no celular, e eu consigo ignorar em alguns lugares que eu vou, o barulho me incomoda. Eu consigo ficar zerando o meu ouvido. Não sei, não me pergunte como, acho que foi uma habilidade Que demais. que eu desenvolvi, então ele não me incomoda. A televisão pode estar alta, eu posso estar ouvindo TikTok ou assistindo algum programa no meu celular dentro da sala, aquilo lá não entra na minha cabeça, eu me concentro totalmente aqui. E o mais fantástico de tudo que a psicanálise me ensinou, e isso eu falo que vocês têm muito no trabalho de vocês, é se esvaziar para poder ver e acolher o outro. Então, você chega para atender um paciente, um cliente que está procurando um treinamento de vocês devem fazer isso. Essa empresa não é a empresa que eu visitei no período da manhã. Então, eu me zero, eu me esvazio e eu vou ouvir a necessidade daquela empresa. Isso não é fantástico? Eu acho que poucas pessoas têm essa bênção na vida de poder se esvaziar e ouvir o outro. Aí a gente acaba não tendo condenação, julgamento, né? Às vezes a gente olha assim, você está até observando, você já viu que o corpo da pessoa ela é triangular, então ela tem as costas largas, então aquela mulher ela provavelmente ela pode ter tido que assumir as responsabilidades da casa, por isso que ela tem o triângulo maior em cima. Aquela pessoa que já é mais acinturada e tem outra, ela já faz uns trabalhos que podem ser mais delegados, ela não precisa tomar cuidado de levar uma casa nas costas. Então, essas coisas me fazem assim, ser fascinada pela área de vocês, que é o treinamento, a mudança de comportamento. Quando eu dava cursos no Senac, eu sempre dizia que o que vale é o chá, o conhecimento adquirido, a habilidade treinada, porque toda habilidade ela é treinada, inclusive vendas, né? E a atitude de falar, eu quero fazer diferente. Falando um pouquinho em habilidade, e gostaria que vocês deixassem isso bem objetivo, vender é uma habilidade que muitos podem ter, nascem, outros podem desenvolver. O curso de vocês ajuda nessa questão, tipo, eu tenho vergonha de fazer um vídeo agora com essa mania de internet, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não gosto da exposição. Esse curso de vocês
auxilia essas pessoas que precisam fazer uma comunicação até para se vender e vender o seu produto? O nosso curso, a gente é apaixonado por ele, né? Porque ele é muito dinâmico e a gente tem a preocupação de trazer teoria, mas também trazer o conteúdo prático. Então, uma das dinâmicas é justamente para você aprender a ser um bom vendedor. Olha. A gente oferece algumas estratégias, algumas ferramentas para que a pessoa esgote todas as possibilidades no momento da venda. Olha, Eu não vou falar muito não sobre pode, essa surpresa. dinâmica, porque daqui a pouquinho você vai estar lá com a gente. Eu vou amar estar lá com vocês. E já fechamos o de setembro. Já fechamos. Realmente não tem mais nenhuma vaguinha, Você nem para sabe remédio. que não tem. Parabéns. É uma Isso delícia. significa que é um trabalho muito bem feito. É uma delícia e a gente é muito grato por isso, sabe, Lê? Porque no mês passado, mês passado Agosto, não, né? esse curso de agosto, de 1º e do dia 2, que nós demos na semana passada, ele se esgotou, as vagas se esgotaram em menos de 24 horas. Esse eu tentei. outro que nós abrimos agora em setembro, em menos de 48 horas. Então, é uma grata surpresa para a gente. E a gente percebe que Limeira e região é carente desse tipo de conteúdo. E vocês pretendem fazer mais temas, fazer mais treinamentos que capacitem essas pessoas aqui, reles humana, né, que precisa de vocês em todos os sentidos. A comunicação, uma etiqueta, né? Agora, nossa, vai melhorando. E você vai percebendo que você vai crescendo, até o seu público vai melhorando. Então, eu preciso de vocês, literalmente preciso. Nós temos uma gama de treinamentos e desenvolvemos também outros com base na demanda de cada cliente, de cada empresa. Mas sempre na linha da comunicação, da convivência, dessa troca para que o ambiente flua de forma harmônica. Nós temos, inclusive, um treinamento de boas práticas internas, porque boa parte dos problemas empresariais e corporativos surge de conflitos internos. Comunicação. Comunicação. Fofoca, Exato. né? A falta de ética e de relacionamento interpessoal com ele, porque daí o chefe chegou, falou, deu uma ordem, ele se ofende, mas aquilo não é conteúdo do chefe, é um conteúdo dele que em terapia resolveria. E o fantástico é que o curso de vocês, ele vai na raiz, né? Vocês tratam aqui em cima, o que está bonito, florido, a vendas. Setor de vendas é o principal pilar de uma empresa, né? Um dos principais pilares. E aí vocês vão aqui onde já está florido, mas também vai lá na raiz e tira as coisinhas que não estão boas, para que possa florir mais Às bonito vezes, ainda. algumas arestas, assim. Esse curso é muito impressionante, porque é o seguinte, ele nasceu numa noite. Ele foi desenvolvido numa noite. Aquele conteúdo daquela noite, ele ecoou aí por mais de 40 turmas, né, Gra? Já a gente parou de contar. Nossa, Já são mais de 40 turmas. Nós já falamos sobre isso, inclusive, dentro de cadeia feminina. Que sobre alguns fantástico. tópicos deles, né? Num CDP. É voluntário esse lá trabalho? Em Rio Claro foi. Quando precisar, pode contar comigo, Foi. viu? Porque eu amo essas experiências. Diversas vezes nós fomos Na verdade, de forma... ela mexe com o nosso eu, né? com algo a mais, né? Nós fomos algo lá a em Rio mais. Claro levar um pouco desse treinamento, foi algo muito rápido. Às vezes são pílulas que nós fazemos de forma voluntária, né? E às vezes eu me peguei dizendo para a Grazi assim, Grazi, daqui a pouco a gente só está falando da mesma coisa, nós não paramos de ser chamados para falar só sobre isso. E aí a Grazi sempre com uma forma muito precisa dizer, João, para a gente é muito óbvio, mas para a maior parte das pessoas que nos procura, é uma virada de chave muito significativa na vida dela. Então, nas turmas, nós temos desde aquele estudante que está no último ano da faculdade, prestes a defender um TCC, né, um projeto experimental, e está inseguro em como se posicionar, até advogados, que o nosso subjetivo entende que são pessoas já formadas para falar, professores, vereadores, jornalistas, digitais influencers. Essas pessoas se matriculam nas nossas turmas. E as turmas são heterogêneas. Então, às vezes, você está lá, tarimbado, com 40 anos de carreira, 30 anos de carreira, e do seu lado está aquele estudante
E é muito interessante, nós não passamos de 15 alunos nas turmas para poder trabalhar com especificidade cada uma das demandas de cada pessoa. Como cada um aprende com a carência do outro. Olha. Com a demanda do outro. Então, as técnicas são as mesmas? Elas são. Mas o que está te incomodando é diferente do que me incomoda. Então, eu vejo aquilo sendo trabalhado em você e tem eco em mim. Olha, que fantástico. Nós fazemos avaliações individuais para que cada um identifique em si o que está demandando naquele momento. Daqui 3 meses, vai mudar. São Reverbera. outras questões. Então, é um encontro assim, muito mágico e nós percebemos que na última dinâmica, onde a pessoa tem que trazer um tema que é confortável para ela, acaba virando encontro terapêutico. Olha. Quantas e quantas vezes aquelas falas não terminam em lágrimas? Ou a pessoa revela uma doença, a pessoa traz um trauma muito significativo para ela. E aí as pessoas vão embora, a gente fica lá se analisando e dizendo, gente, o que aconteceu aqui? Isso não é só um encontro de oratório onde a pessoa veio para aprender Não, técnicas. é Ela se sentiu à vontade para externar algo muito profundo Às que vezes era a trava ela dela. nem tinha consciência. A consciência brotou ali naquele momento. Exato. E Ou vocês assim, despertam isso. ou por vezes Vocês já ela... pensaram em fazer um curso de psicanálise? para trazer Verdade. outras questões. Não, Né? para trabalhar profundamente. Porque, por exemplo, eu ensino as pessoas a se comunicarem. Tem tratamento na acupuntura que ajuda a se soltar, ajuda na memorização, para quem vai fazer vestibular, quem vai fazer um TCC, apresentar um TCC, para não dar branco na hora. Porém, isso é uma técnica, né? Qualquer acupunturista pode desenvolver isso. Mas o lado emocional, esse que você pega e te surpreende, ali mesmo você já traria para você, já acolheria e já daria andamento para outras coisas mais profundas. Você sabe que a gente tem o maior cuidado, porque isso que o João está trazendo é tão verdadeiro e mexe muito com a Delicado gente. demais. Delicadíssimo. Então, nós temos o maior cuidado do mundo e entendimento de que, isso é muito claro para a gente. Olha, ele veio com um problema na fala, a gente consegue dar as técnicas de oratória, mas dicção, alguns tópicos a gente consegue trabalhar. Mas quem trabalha com a fala é o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga. Deu esse problema que ela trouxe para a gente, o aluno, o participante, se encorajou, porque acontece isso, sabe? Às vezes, ele não sabe, descobriu ali naquele momento. Muitas vezes, ele sabe e não tem coragem de falar. E ali, naquele momento individual, ele fala. Ele confiou a nós aquela situação. Então, com muito carinho, com muita empatia, a gente encaminha para um terapeuta, a gente trabalha junto, mas a gente tem plena consciência de que não somos profissionais de saúde mental. Então, a gente faz esse encaminhamento. Mas quando eu falo para vocês que seria uma dica minha, porque vocês, tendo a psicanálise, primeiro que vocês resolvem 1/3 da vida de vocês lá do passado. Depois mais da própria vida. Depois você vem melhorando gradativamente. Então, a psicanálise ela serve para a gente. É uma formação. É diferente do curso de psicologia, é prática. Só que vocês estando com esse público e eles se abrindo, o acolhimento de vocês fica naquele momento muito mais assertivo. Porque, de repente, uma palavra que fale de mau jeito, por mais cuidado que tenha, como vocês disseram, nós não temos essa formação, como eu não tenho a de comunicação. Então, eu peco na comunicação, mas dominaria a parte do acolhimento. E um de vocês, se fizesse o curso de psicanálise, por exemplo, já estaria, João, vou encaminhar você para a Gra. Ou Gra, se for o perfil mais dele, vou encaminhar você para o João. Ali mesmo já teria... Aí vocês podem passar para os terapeutas, porque eles já são mais... Já se especializaram mais. Mas, olha, a psicanálise, eu falo que se pudesse fazer terapia antes do casamento, depois do casamento, antes de ter filhos, depois da separação, para o próximo casamento, nós teríamos menos conflitos dentro das nossas casas. É verdade. E tudo se resolve com essa prática. Entendeu? Mas foi só uma sugestão. Eu acredito que vocês estejam muito bem amparados. E muito cabível. Com todas os profissionais de todas as áreas ali por trás. E muito cabível. De vocês. Dia desses mesmo, nós vivemos uma situação em que, claramente, o que a pessoa buscava ali não era o que ela precisava. Não eram técnicas.
era olhar lá para trás ou para dentro. Deu um gatilho ali, aconteceu alguma coisa, ficou claro, não é a técnica que ela precisa. A técnica algo talvez além. fosse até importante depois que ela... Exato. Depois de trabalhar Do primeiro o que passo. causou o gatilho. Olha que Exatamente. fantástico. Então, nós tivemos o maior cuidado do mundo para não diagnosticar. É. Nós não somos especialistas podemos. nisso, mas aconselhamos com muito cuidado a procurar o profissional especializado para entender aquilo, seja fono, seja uma terapia, né? E aí tem outras questões que fogem de fato, né? Ai, João, eu vou me matricular, vou passar 2 noites lá com vocês, vai acontecer um milagre na minha vida? Não. Vou chegar até bem? Não. Olha a comunicação. Com muita ênfase, porque nós oferecemos um conjunto de técnicas para que a pessoa tenha clareza, a leitura de como ela se posiciona no dia a dia, saber o que ela pode agregar para a vida dela e, a partir desses 2 encontros, ela passar a aplicar. A partir dali, ela verá uma evolução. Nas 2 noites ali conosco, não. Não tem milagre. Não tem milagre. E eu posso também me identificar, de repente, com uma técnica X e não com a Y. Exato. E adaptar para o meu perfil, né? Porque vocês apresentam várias. Muitas, Então- em 2 noites. Nós temos um caso de uma pessoa muito conhecida aqui em Limeira e, inclusive, nacionalmente, da causa animal. Ela se matricula no nosso curso e aí nós olhamos, cansamos de entrevistá-la. Eu falei, Gra, eu vou mandar uma mensagem para ela para entender o que ela vai fazer no curso de oratória. Aí ela nos disse, fui convidada para dar uma palestra em inglês na Alemanha e estou insegura, mas eu não sei o que é. Não consigo identificar o que está me deixando abalada desse jeito. E aí nós dissemos, olha, você será super bem-vinda. Se em algum momento, nessas 2 noites, você tiver a clareza do que está lhe faltando, do que está te causando essa insegurança, a Nos gente comunique. trabalha. Exato, nos comunique. E ela identificou, era uma aresta tão sutil. Ela fez uma palestra brilhante, nos mandou inclusive o vídeo Olha, para que que nós pudéssemos orgulho, assistir. os E foi feedbacks. convidada para ministrar a mesma palestra na China posteriormente. Que fantástico. Então, temos sim pessoas que nós olhamos e dizemos assim, nossa, fulano é pronto, fulana é preparada. O que ela vai fazer lá? No seu caso, por exemplo. Tem uma desenvoltura exagera. maravilhosa. Mas, às vezes, em uma vírgula ali do que foi dita, ela fala, gente, entendi algo que me deixava Inseguro. Insegura. inseguro, pressionado na atenção. Só isso já valeu as minhas 2 noites. Ai, Então, assim... Não tem preço que pague, Não, né? não. Ver o resultado. E não ela tem- foi convidada para outro país, isso é Foi, fantástico. em inglês. Então, Tipo não assim, tem saber que ali tem um pedacinho da Gra e um pedacinho do é uma João. alegria. O coração fica muito quentinho. O João fala, né? A gente fala, não existe milagre. Não existe, mas É tanta prazeroso. evolução de um dia para o outro que a gente sai no segundo dia e fala, uou, que legal. Valeu a pena. Vale muito a pena. Ai, que bom. É lamentável, mas o nosso tempo, ele já está Se assim, foi. já se foi. Eu falo que a gente teria que ter muitas horas, né? Eu gostaria que fosse mais longo, porque o tema é gostoso e a gente gosta de levar o conteúdo. Eu não vi nenhuma pergunta... Não teve, mas teve muitas participações. Boa noite, ótimo tema. Depois a gente responde, então, e um beijo enorme para todos vocês que ficaram conosco até agora. Foi um prazer tê-los aqui, mas sem você aí de casa, o podcast não existe. Então, muito obrigada pela participação. Marquem, compartilhem esses e os outros programas da rádio, eles ficam na plataforma do YouTube e eu acredito que vocês possam ver, voltar, assistir novamente. Vou ver esse programa, vou ver aquele, porque são conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu falo que o Descomplicando com Elas veio. E por que Descomplicando? Porque descomplicar é impossível. A gente tem outro problema daqui a pouco. Então, a gente continua descomplicando. Vamos indo, contínuo, uma Um linha... exercício permanente. É permanente, é um treinamento diário. Então, vocês são a grande vantagem e o grande motivo de eu estar aqui. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Só um minutinho, desculpa te cortar, só um pouquinho. Vamos fazer o sorteio. Vamos. Mas deixa eu só pedir Ah, para sim. eles já se despedirem. Enquanto isso... Tá, pensei que já estava vai se aí, despedindo. Eu Fechou, sim. então, Porque daí eu já desculpa. passo a palavra para esses. Tá bom. delícias Desculpa, Lê, você de me perdoa. Eu pessoas. acho que você tinha Imagina, esquecido. meu amor. Perdão. Mas o Marga sempre Margazinho me controla. saindo de área aqui. Ele é mais acumulado.
comunicação que eu. Então, eu sou grata às pessoas que passam pela minha vida. Porque se não fossem os meus primeiros supervisores, lá com 16, 17 anos, hoje eu realmente não seria. Porque a minha base original é assim, morava praticamente na beira da linha do trem. Então, assim, era uma família muito simples, da qual muitas pessoas da minha família falavam muito errado português. E aí eu fui tendo vários supervisores, chefes, faça faculdade disso, lê, você pode escrever um livro. Nunca escrevi, mas eu tenho vontade. Mas são pessoas que viram em mim algo que eu não via. Então, como a gente pode ser influenciadores de pessoas, né? Que E lindo eu sou isso. grata a todos que passaram pela minha vida. Que lindo. E vocês mais grata ainda porque estão. E a Neste gente pôr momento, neste né? momento e pro todo. É. Agora eu deixo a despedida para vocês, as considerações finais e gratidão, viu? A De gente que coração mesmo. agradece. Por favor, Gra. A gente que agradece, Lê. Foi uma delícia descomplicar a comunicação contigo. Foi mesmo, prazerosíssimo. Foi muito bom esse papo e a gente está à disposição sempre que você precisar da gente, sempre que você quiser tomar um Ai, cafezinho. eu amo café. Deixa o telefone para o próximo grupo de outubro. Olha, Por as nossas favor, redes Gra. sociais, @Dinamos Comunicação. Tem os nossos particulares também, @Grazi Félix, @JP Bachega. E lá no link tem os nossos telefones. Perfeito. Por favor, João. Gratidão imensa, minha amiga, pelo convite, por nos dar a oportunidade de falar sobre esse assunto que é uma paixão nossa, né? A comunicação. É visível isso. Ai, que fico feliz, porque de Contagiante. fato transborda do nosso dia a dia e contagiar as pessoas de fato, esse é um termo que você colocou muito bem, com a possibilidade de melhorar. Porque às vezes a Sim. pessoa está sofrendo lá na casa dela e às vezes é uma coisa tão simples da gente conversar e mostrar direcionamentos. Então, quero encerrar convidando todo mundo a estar conosco, apesar Descomplicando, apesar da próxima turma já estar lotada, nós temos uma lista de espera para as próximas, que nós vamos chamando. Não dá nem tempo de divulgar Eu quando nós acredito. abrimos, que nós chamamos a lista. A minha Então- amiga Michele Peixoto me deixou para trás, que ela falou, quando eu vi, já tinha fechado. Pois é. Ela falou, Lê, faz, que é ótimo. Não tinha mais. Então, não tem mesmo divulgação, porque eu não havia Não dá visto. tempo, não dá tempo. Então, nós É boca a marcamos boca. uma data, nós puxamos a lista. Aí fazemos um curso, já tem um monte de gente que mandou mensagens no direct e entra na lista. Puxamos a lista. Então, se você está interessada ou interessado, nos chame. Vai ser uma alegria tê-los conosco em algum momento para ter esse bate-papo de uma forma mais profunda. É isso. Gratidão a você, o Margá, Paulinho, todos aqui da IS. Gratidão imensa. Parabéns pelo programa. Obrigada, são sempre bem-vindos Gratidão. Muito para obrigado. descomplicar qualquer assunto conosco. Gratidão. Beijo. Um beijo. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Obrigada, Margá. O sorteio agora, gente. Margá, me ajuda, por favor? Lógico, eu queria que os convidados, não sei, ou o João ou o Agrá, falassem um número para mim de 1 a 7, porque eu vou compartilhar tanto, eu vou contar, porque aqui eu recebo as mensagens tanto do Facebook quanto do YouTube simultâneo. Então, de 1 a 7, por favor. 7. 7? Data do meu aniversário. Eu sabia que ela ia falar esse número. E é um Ah, número é? muito importante, viu? Precioso. Auspicioso. Falando de amor. Ah, gente! Mas é conexão. Que Depois legal. você se apresente, me chame no 19 991231700 e a gente combina a entrega e vai ser um prazer conhecê-la. Quem sabe você não entra no próximo curso conosco? Beijo, falando de amor. Ela Sou falou, eu, Lê, Alessandra Santos. Ai, Ale, é minha querida que você... A vaga é para ela, Lê. estará Olha, é conosco. comunicação de amor mesmo. Ela já está matriculada e o presente é lindo. Quase que eu pego para mim, viu? Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.